Eu já perdi até as contas de qual cirurgia foi essa, né? Sétima, não sei, oitava. O fato é que o Bolsonaro ainda sofre, né, da decorrência de uma tentativa de assassinato por um esquerdista ligado ao PSOL, né, o Adélio Bispo, e nós precisamos sempre lembrar disso, né? A situação de saúde dele é frágil, ainda em decorrência dessa facada, né? A esquerda fala muito em discurso de ódio, ameaça, né, da direita e tudo, e realmente quem sofreu um atentado e até hoje paga por isso foi o Jair Bolsonaro. Que bom que deu tudo certo na cirurgia, né? É um perigo a situação dele por estar preso e nem em prisão domiciliar foi acatada pelo ministro Alexandre, que realmente parece desejar humilhar o ex-presidente, né? Ou até mesmo vê-lo, enfim, morto, né? São conjecturas até da própria família, né? O próprio Carlos, que tem ajudado a Michelle a cuidar do ex-presidente. E quanto a essa carta que ele emitiu, né, avalizando aí a candidatura do filho Flávio, uma linguagem que alguns à esquerda talvez não gostem ou não entendam direito, uma mensagem que remete a uma visão de sacrifício, né, uma coisa meio bíblica, meio Abraão, né, eu entrego o meu filho, né, para a missão, porque ele sabe que é de alguma forma um sacrifício. Ele sabe que o Flávio agora vira alvo de um sistema que fez de tudo para destruí-lo, Jair Bolsonaro, não por seus defeitos, não por qualquer coisa que ele tenha feito de errado no governo, mas por suas virtudes, por ter sido um governo de 4 anos sem escândalo de corrupção. A gente está vendo que o sistema precisava voltar à cena do crime e controlar o Estado inteiro, né? Porque esse tipo de coisa que nós estamos vendo agora que voltou aí as páginas de política, né? Esse tipo de coisa tinha desaparecido por 4 anos. As pessoas têm memória curta, mas não tinha esse tipo de escândalo. INSS chegando bem perto da família do Lula, o STF totalmente corrompido, né? Porque não tem outra palavra, não é mais promiscuidade, é corrupção. Quando a gente fala em um contrato de 129 milhões com o Banco Master e o próprio ministro Alexandre de Moraes agindo como lobista, né? Não vamos cair no eufemismo aqui de advocacia administrativa, porque, aliás, é mais do que lobby, né? Era corrupção passiva mesmo, ao que tudo indica. O Toffoli também indo para cima, né? Como se não devesse nada a ninguém e perdendo totalmente o pudor para tentar intimidar os diretores do Banco Central e proteger o Banco Master, né? Então, tudo muito absurdo que estamos vivendo no país, e isso era o que eles queriam dizer com o Brasil de volta. O Brasil voltou, né? Bolsonaro estava atrapalhando esse Brasil, que é o Brasil da corrupção generalizada, o país da impunidade. O Flávio, ele entrega, então, para esse sacrifício, para essa missão de substituí-lo, de manter a tocha da liberdade acesa, de representar essa direita bolsonarista, né, sabendo do que isso significa. Isso significa, sem sombra de dúvidas, riscos. Riscos de ser preso, de ser perseguido e até outras cositas mais. Fecho lembrando, Bolsonaro levou uma facada porque sofreu uma tentativa de assassinato. Então ele sabe muito bem o que significa peitar o sistema. E, por patriotismo, ele está colocando o filho dele para seguir adiante nessa missão. Que tudo ocorra bem. Pois é, Alexandre, essa passada de bastão aí para um pai, né, de um pai para um filho em pleno período de Natal, né? A senhora abriu aqui o programa hoje falando exatamente isso, né? O Natal é o Filho de Deus, né, que encarna no mundo. Achei simbólico esse momento que a gente está vivendo com essa cirurgia do Bolsonaro. Bom, veja só, simbolismo disso, né? Bolsonaro se chama Messias. É no dia do nascimento do Messias, e esse Messias entrega o seu filho para o Brasil, para os eleitores brasileiros. Essa carta é um testamento, né, que já está sendo mexido na política, já estão falando em Zema como vice,
o PSD do Kassab já está se mobilizando para isso, mas recém está começando, não dá para a gente inventar bola de cristal sobre isso. Bom, a outra coisa que tem que se notar, né, é que todos os males físicos de Bolsonaro começaram naquele 6 de setembro de 2018, na facada de Adélio, que estava supostamente, porque está registrado, no gabinete de um deputado federal, como álibi. E ninguém descobriu quem é o deputado federal. Não se chegou a isso. O Ramagem disse aí nos Estados Unidos que essa questão ia ser resolvida e alguém bloqueou o esclarecimento. Claro que a mão e a faca eram de Adélio Bispo. Mas quem estava por trás disso? Quem mandou os advogados? Quem pôs o nome dele na Câmara naquele mesmo dia, na mesma hora? Está tão óbvio isso, está tão eloquente, né, que a gente fica no vácuo. Não vão apurar? Apuraram o 8 de janeiro de modo espetacular, com milhares de pessoas acusadas e não pegam um. Né? Bom, segundo lugar, resolveram as duas hérnias. A da direita estava mais grave, né? Saía por baixo, saía por cima daquela pelanca, vamos chamar assim, né? Que segura o intestino. Do outro lado estava incipiente, mas corrigiram. Do lado direito puseram uma tela, mas não quiseram mexer no soluço. Já imaginaram 40 soluços por minuto? Sacode o tronco todo e atrapalha a cicatrização das duas cirurgias de hérnia no abdômen. Ele está todo cortado, está cheio de cicatrizes, o tráfico, o trânsito intestinal está completamente alterado. Né? Por isso, o cuidado com as hérnias, que podem estrangular o intestino, mas tem o soluço, que vem daqui. Né? É o mesmo sistema que comanda o coração, os batimentos, e o pulmão, a respiração. É involuntário. E aí, vão mexer nisso, tiveram cuidado, vão deixar para segunda-feira e estão fazendo um tratamento clínico muito robusto, com algumas novidades para ver se resolvem isso. Mas anunciaram os médicos que também estão prevenindo trombose. E essa trombose vai permanecer sempre esse perigo se ele ficar confinado. Ficar confinado, sedentário, numa solitária de 12 metros quadrados. E aí a gente se pergunta, vai a defesa ficar insistindo na necessidade de recuperação, de tratamento domiciliar? O ministro Moraes disse que não, porque, afinal, a prisão fica muito pertinho do hospital. Na verdade, ele foi conduzido para o hospital com um excesso de batedores, uma dúzia de motocicletas, como se fosse um grande criminoso perigoso, né? Em 3 minutos ou 4 minutos, e ali pertinho. O DF Star fica muito pertinho da Polícia Federal, fica fácil de chegar. Mas é uma questão que, se não houver tratamento, esse confinamento, que foi resultado de um crime praticado com a boca, liberdade de expressão, onde é que está? Né? Então, é isso que a gente está vivendo nesse Natal. Né? E eu fico imaginando, quando as pessoas me mandam votos de Natal e Ano Novo, eu disse que as luzes do Natal iluminem os caminhos do Brasil no ano que vem, para a gente resgatar a Constituição e a ética que foram perdidos nos desvãos do Estado brasileiro. Pois é, né? Logo após esse anúncio do Jair, a popularidade do Flávio, né, subiu mais ainda. Mas uma pesquisa da Paraná Pesquisa, que acho que ainda não tem essa percepção, ainda não pegou essa intenção de voto
pós-carta do Bolsonaro, né? Mas já mostra, então, o Flávio crescendo e empatando com o Lula no segundo turno. O primeiro turno, Lula tem 37,6 contra 27,8 de Flávio, uma vantagem que caiu de 17 para menos de 10 pontos. E já no segundo turno, Lula tem 44,1 e Flávio 41%. É um empate técnico dentro da margem de erro. Flávio subiu 8 pontos desde que ele foi anunciado como candidato do PAI em dezembro. Entre os eleitores da oposição, Flávio é o preferido, com 20,6, à frente de Tarcísio, com 13,7, da Michelle, com 10,3. O Tarcísio também empata ali com o Lula no segundo turno, né, dá um 44 a 42,5, tudo isso dentro da margem de erro, é um empate técnico. 27,3 disseram nenhum deles, sinal de que essa consolidação ainda está em aberto. E também tem uma sensação do eleitor que o Flávio desistiria, que era só para pautar, então, a anistia dos presos do 8 de janeiro, para pautar a anistia em relação ao pai dele, que o candidato seria o Tarcísio. Mas o Flávio vem fazendo aí essa campanha exemplar, trazendo as pautas da direita, e agora, com essa carta, né, escrita a próprio punho do Jair Bolsonaro, acaba qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de questão. Alexandre Garcia, vou voltar com você. Como é que é essa sua percepção da campanha do Flávio, né? O que ele está entregando até aqui, se ele é o melhor nome que o Tarcísio, como você vê tudo isso? Bom, se a gente falar com muita gente, se eu fizer uma pesquisa, vai dar Tarcísio. Mas antes da carta. Eu acho que o objetivo da carta e o objetivo daquele anúncio era tornar Flávio viável, candidato viável para discutir com as demais correntes de direita, né? Ou, quem sabe, formar um grupo de candidatos que faça como se fez no Chile ou em Honduras, né? Em Honduras foram 2 candidatos da direita para o fim, empatados. Lá no Chile, os candidatos de direita se uniram no segundo turno. Agora, a direita precisa ter um candidato que seja capaz de evitar que Lula ganhe no primeiro turno. E aí a direita se une no segundo turno. O Datafolha ontem mostrou que a maioria brasileira, coisa que nós sabemos, não é novidade, é conservadora, é direita, é liberal na economia, conservadora nos costumes. Então, aqui os números gerais, dá 46% direita ou centro-direita versus 29% esquerda ou centro-esquerda, né? 25% estão neutros em cima do muro, etc. Então, essa é a possibilidade de um segundo turno, desde que haja segundo turno. É bom a gente lembrar que ainda não se disparou tudo de uma campanha eleitoral, né? E a direita tem bons candidatos. É o Caiado, é o Ratinho Júnior, é o Tarcísio que a gente falou, né? É o Zema e o Flávio agora. Bolsonaro aproveitou para definir, olha, é o meu herdeiro político para presidente da República. Todo mundo dá de certo aqui em Brasília que Michelle, sendo candidata ao Senado, uma das candidatas, né, seria eleita senadora. Michelle tem carisma, é brilhante. Então, eu vejo uma divisão de trabalho. Um que tem mandato de senador é o candidato. E a Michelle, que tem carisma, ambos ligados a Bolsonaro, percorreu o país, né, em campanha antecipada para conquistar corações e mentes, o que ela faz com facilidade. Olha, eu vou pedir desculpas, mas eu vou precisar sair, que eu tenho um compromisso agora que já estava fechado antes, mas, por favor, me convidem de novo, que eu quero voltar aqui a essa conversa, principalmente tendo ao meu lado aqui o Rodrigo Constantino, que eu tanto admiro, né, pelos seus valores pessoais e de jornalista e de patriotismo em relação a esse nosso país, que pobre país, está precisando de mais força moral, porque essa é a nossa crise. A nossa crise é ética, né? E a ética a gente aprende em casa, quando é menino. Não é com
códigos de ética, como quer fazer o Fachin, mas, enfim, bom que haja, né? O Celso de Mello está dizendo que é preciso e imediatamente, ele sentiu que o Supremo estava afundando. Então, me desculpem, mas eu vou precisar sair. Muito obrigado aí pela atenção de vocês, boa noite, e aos que estão em casa. Uma Continuem mestre na boa Alexandre. companhia. Mesmo que rapidinho, já fica o convite para voltar aqui no programa mais vezes, por favor. Estamos todos aguardando. A audiência está super feliz assistindo o senhor. Muito obrigada, obrigado. super boa noite e um ótimo ano novo. Boa noite, mestre. Até a próxima. Um prazer Boa tê-lo aqui. noite, Rodrigo.